Depois da franquia do Homem-Aranha do Tobey Maguire ser cancelada e do sucesso do universo compartilhado da Marvel nos cinemas, a Sony decidiu fazer seu próprio universo compartilhado, onde o Homem-Aranha seria o centro de tudo. Infelizmente, a franquia com mais potencial do Homem-Aranha, talvez o melhor, acabou morrendo depois de 2 filmes. Meu nome é Samuel, sejam bem-vindos a mais um Injustiçados. Mas qual é o motivo de tanto ódio? Para contextualizar vocês, hoje no vídeo eu vou estar falando sobre os 2 filmes do Espetacular Homem-Aranha, porque eu acho que muitas das críticas feitas sobre um filme também vale para o outro. Então é isso. Para começar, o que não pode faltar nunca, eu acho que uma das maiores críticas em cima desse filme, que é a gente ter vários aspectos diferentes das histórias em quadrinho. Eu já expliquei no do Batman vs Superman e no do X-Men Fênix Negra que isso não é necessariamente um problema, contanto que seja bem feito, como é nesse caso realmente. Então, são críticas que não fazem o menor sentido. E cara, um dos pontos mais criticados, pasmem, é o Homem-Aranha andar de skate nesse filme. Cara, não faz sentido nenhum você criticar isso. Não é algo que interfere na história, não é algo que interfere no personagem. É só uma diferenciada que o diretor, o Andrew Garfield, quiseram dar pro personagem. Realmente, nos quadrinhos o Homem-Aranha nunca andou de skate, mas isso tá longe de ser um problema no filme. Uma das coisas que eu acho mais toscas que foram criticadas com relação a isso foi que teoricamente o Homem-Aranha do Andrew Garfield não sofreu bullying o suficiente no filme. E também a cena em que ele humilhou o Flash Thompson na quadra da escola. Se você parar para assistir o filme direito, ele chega sim a sofrer bullying, ele apanha inclusive por causa da Gwen. E a cena que ele humilha o Flash é ele apenas se vingando, sabe? É uma forma dele se vingar, dele se sentir melhor. E essa cena tem um peso na narrativa do filme, essa cena tem um peso para o desenvolvimento do Peter, que é aí que ele percebe que ele não pode simplesmente sair se vingando das pessoas. Essa é uma das formas de passar a mensagem de grandes poderes e grandes responsabilidades que o Tio Ben passa para ele. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essas críticas sem sentido, eu entendo quem não gosta desses filmes por causa do roteiro. Realmente o roteiro deles não são lá grandes coisas, não é aquele roteiro que te surpreende, que você não consegue prever o final. Tem algumas coisas ali que te surpreendem no filme, obviamente, o filme não é completamente previsível, mas não é um roteiro que chega a fugir do comum, não é um roteiro acima da média. Então eu entendo sim quem não gosta desses 2 filmes por causa disso, só que ao mesmo tempo muita gente critica o filme com base no qual eles são diferentes das HQs. Então se você for criticar, cara, critica pelos motivos certos, use os argumentos corretos, cara. Poderia ter sido o melhor de todos. Quem me acompanha sabe muito bem que eu prezo bastante pela parte técnica do filme. E 2 partes que eu realmente gostei bastante foram a atuação e a direção do filme, que eu achei a melhor de todas. As atuações que mais se destacaram foram a do Andrew Garfield como Peter e a da Emma Stone como Gwen Stacy. Já a direção, eu acho que é indiscutível que o Mark Webb tenha sido o melhor diretor de filmes do Homem-Aranha. Não porque os outros são ruins, mas porque ele foi o melhor mesmo. Ele foi o que conseguiu fazer cenas mais marcantes, ele conseguiu deixar o Homem-Aranha de uma forma mais épica. Ele conseguiu mostrar que o Homem-Aranha, apesar de ser um herói com poderes simples, entre aspas, ele consegue ter cenas épicas, cenas muito legais. E apesar de eu não gostar muito da roupa do primeiro filme do Homem-Aranha, eu achei excelente. Sinceramente, eu acho que a roupa do segundo filme do Espetacular Homem-Aranha 2 é a melhor adaptação dela para os cinemas. Apesar dessa do Tom Holland, né, ter os olhos que se mexem, eu acho que é também indiscutível que essa é muito bonita. Apesar da frase grandes poderes e grandes responsabilidades não tá nesses 2 filmes, é nessa franquia que isso é melhor representado. A parte de que ser Homem-Aranha é um dom, é uma dádiva, mas também é uma maldição, cara. Mas também é um fardo que ele tem na vida dele. Ele tem a responsabilidade de salvar pessoas, e é isso que ele aprende aqui. É isso que a gente consegue ver nesses filmes. O filme consegue transparecer de que o Peter tem responsabilidade de coisas que ele perde, do quão
ser o Homem-Aranha atrapalha a vida pessoal dele, e eu acho isso muito, mas muito brilhante. É a essência do Homem-Aranha mesmo, sabe? Ele ser uma boa pessoa, mesmo após acontecer inúmeras coisas ruins com ele. Eu também gostei muito que os pais do Peter Parker foram muito bem explorados, né? Eles trabalhavam para Oscorp, mas foram ameaçados, tiveram que fugir, tiveram que deixar o Peter. E também, só por causa do DNA do pai dele, o Peter conseguiu virar Homem-Aranha, o que faz completo sentido, afinal, o plano original era para ter um universo compartilhado gigantesco, totalmente centralizado no Peter Parker. Então faz sentido com que ele seja Homem-Aranha não pelo acaso, mas sim porque ele tem o DNA, ele seja o único que poderia ter se tornado Homem-Aranha. Como eu disse, isso era para ser um universo compartilhado. Então, apesar de apenas 2 filmes, essa franquia apresentou o maior acervo possível de personagens dentro da mitologia do Homem-Aranha. Nós tivemos a Felícia, a Gata Negra, que no filme 2 ela trabalha dentro da Oscorp e chegou até a ter algumas interações com o Peter. A gente também teve algumas cenas indicando que nos próximos filmes, talvez no possível Homem-Aranha 3, a gente teria um sexteto sinistro. Esse sexteto sinistro seria composto pelo Dr. Octopus, pelo Abutre, pelo Mistério, pelo Rhino, pelo Duende Verde e pelo Kraven. E a gente também teve algumas cenas da Mary Jane que não foram para os filmes, mas que até escalaram uma grande atriz para fazer, só que todas as cenas que ela gravou, nenhuma foi liberada, todas estão engavetadas até hoje. Então eu acho que essa franquia foi a que melhor trabalhou em cima do Peter Parker, foi a que melhor explorou a Gwen Stacy, foi a que melhor explorou a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. E apesar de tudo, esses 2 filmes eles têm uma alma. Eles passam uma mensagem, principalmente o espetacular Homem-Aranha 2, que depois do Peter perder a Gwen, ele desiste de ser o Homem-Aranha. E no final do filme ele percebe que não precisa ser assim. Então o filme passa uma mensagem de que não importa o que acontecer, não importa o quão ruim as coisas estejam, você não pode deixar de ser você mesmo. E também ela plantou várias sementes para coisas que poderiam ter sido exploradas no futuro da franquia. E essa foi a franquia que melhor explorou toda a mitologia por trás das histórias do Homem-Aranha. E é uma pena gigantesca que esse universo compartilhado não tenha dado certo. Tá, mas e os pontos ruins do filme? Apesar de eu considerar esse Homem-Aranha o meu favorito, tem coisas nessa franquia que me incomodam muito. O primeiro filme eu acho um filme ok, eu gosto muito dele, só que apesar de tudo que eu falei, dele ter uma boa atuação, ter uma boa direção, o roteiro é totalmente mediano, sabe? Chegando a ser até preguiçoso algumas vezes. Uma criança não percebe, mas se você já é um pouco maior, tem uma visão um pouco mais técnica do cinema, você vai perceber que muitas vezes o roteiro força para poder poupar tempo do filme. E isso eu acho que é algo que chega a me incomodar um pouco, sim. E como eu disse antes, os pais do Peter e a Gwen Stacy foram muito bem explorados, mas isso acabou tirando espaço de personagens muito importantes como o Tio Ben e a Tia May. E as poucas cenas que o Peter tem com a Tia May são cenas muito bonitas em sua maioria, e muitas vezes essas cenas têm algum significado. Então a Tia May principalmente era uma personagem que poderia ter sido explorada muito bem melhor e que eu cheguei a sentir falta. Outra coisa que ajudou a enterrar a franquia foi o Electro e a sua motivação totalmente infantil. Você poderia ter explorado o lado de que a Oscorp roubava os trabalhos dele e não dava crédito para ele, e assim ele queria se vingar, o Homem-Aranha não estava deixando, mas eles preferiram colocar um lado do personagem que ele simplesmente aconteceu um acidente com ele e ele não recebia a atenção das pessoas. Depois disso ele começou a receber atenção e o Homem-Aranha tirou toda a atenção dele, ou seja, foi tudo porque ele é um personagem carente. E para uma criança isso é aceitável, mas quando você é mais velho, mais uma vez você percebe que isso é algo totalmente incoerente, ninguém é desse jeito, sabe? E faz parecer com que o personagem seja apenas um bebê chorão. O segundo filme tinha tudo para ser excelente, tinha tudo para bombar, mas eles resolveram deixar o Electro desse jeito e foi realmente o que piorou o filme. Afinal, a direção tá melhor, a atuação tá melhor e, tirando o Electro, o roteiro em si tá melhor. Mas como eu disse, o vilão é uma parte muito importante do filme, então você precisa ter ele bem explorado, porque o vilão é metade do filme, sabe? Você tem um protagonista e você tem um antagonista. Então os dois precisam ser bem explorados.
E como eu tinha citado antes, a Mary Jane foi cortada totalmente desse filme, mas ela não foi a única coisa. Esse filme do Espetacular Homem-Aranha 2 recebeu muitos cortes a mais do que o normal. É normal todo filme receber cortes para poder ir para o cinema, para poder ir para o streaming. Mas aqui no Espetacular Homem-Aranha 2 esse filme realmente recebeu muitos cortes que chegaram a prejudicar o filme. Infelizmente a gente não tem acesso à versão estendida, à versão do diretor desse filme, mas a gente sabe de muita coisa que daria para fazer um outro vídeo só falando dessa versão. Mas que no final, devido a todos esses cortes, o filme acabou sim sendo prejudicado. Apesar dos filmes serem um pouco ruins, eu acho que essa foi a melhor versão do Homem-Aranha já adaptada. Porque ele faz o equilíbrio perfeito entre Homem-Aranha e Peter Parker. Ele consegue adaptar aquele personagem irritante que faz com que os vilões odeiem ele mais ainda. Os filmes passam ânimo, os filmes passam esperança, coisas que são difíceis a gente achar. Então, mais uma vez, apesar do roteiro, eu acho sim que esses foram os filmes mais completos do Homem-Aranha. Mas e aí galera, qual você prefere? O Tobey, o Tom Holland ou o Andrew Garfield? Você tem curiosidade de saber como seria a versão do diretor, como seria uma versão diferente do Espetacular Homem-Aranha 2? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal, que vai estar me ajudando muito. Bom, meu nome é Samuel e até a próxima.